Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe um tema um pouco diferente aqui. É a primeira vez que eu vou fazer um vídeo sobre livros. E se você gosta desse tema e quer que eu traga cada vez mais conteúdo sobre livros de investimentos e finanças, comenta aqui embaixo. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, que isso é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Bom, o livro que a gente vai abordar hoje vai ser o Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro aqui me ajudou muito, foi o primeiro livro de finanças que eu li e eu posso falar que ele que abriu a minha cabeça para começar a buscar mais conhecimento sobre investimentos. Esse livro foi escrito pelo Robert Kiyosaki, que é um autor americano que morou no Havaí, e ele começa o livro falando um pouco da vida dele e como que foi essa questão de ele ter dois pais, né? Um pai rico e um pai pobre. Então, na verdade, o que é? O pai pobre dele era o pai biológico. E o pai rico era o pai do melhor amigo dele, o Mike. Então ele começa o livro falando muito sobre a mentalidade de cada um deles. Porque ele fala que o pai rico ele ainda não era rico e o pai pobre também ainda não era pobre. E o que levou eles a esses destinos diferentes foi justamente a mentalidade de cada um. Então é importante saber que quando o livro cita sobre o pai rico ou pai pobre, ou as pessoas ricas e pessoas pobres, ele não está falando só nos termos financeiros do saldo bancário daquela pessoa, mas está falando principalmente da mentalidade. Então, quando ele trata de as pessoas pobres ou as pessoas ricas, muito mais do que só o dinheiro na conta bancária, é também a forma que aquela pessoa enxerga e vê as coisas. Então, por exemplo, ele fala que o pai pobre sempre dizia que o amor ao dinheiro era a fonte de todo mal, enquanto o pai rico dizia que a falta de dinheiro era a fonte de todo mal. Outra coisa que ele cita também é que o pai pobre sempre falou para que ele estudasse muito para que ele conseguisse entrar numa boa empresa. E o pai rico sempre falou para que ele estudasse muito para que ele conseguisse entrar num bom negócio ou até comprar uma boa empresa. Outro assunto também que ele aborda na diferença da mentalidade é sobre a segurança. Ele falava que o pai pobre sempre falava que quando se tratasse de dinheiro, ele tinha que buscar o máximo de segurança possível, enquanto o pai rico falasse que ele tinha que aprender a administrar os riscos. Um ponto que ele menciona muito no livro é sobre a corrida dos ratos. Ele fala que normalmente as pessoas estudam para conseguir um bom emprego, e que esse bom emprego vai gerar uma renda e que as pessoas com essa renda vão ter muitos gastos. E que isso nunca mais para, porque a pessoa começa a buscar um aumento para que ela consiga gastar mais e isso não tem um fim. Então, o que ele começa frisando é que a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é mudar a mentalidade delas e que raramente os problemas de dinheiro das pessoas vão ser resolvidos com mais dinheiro. Então ele fala que se você se encontrou num buraco, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar. E por que isso acontece? As pessoas quando elas estão trabalhando, elas estão buscando dinheiro porque elas veem o poder que o dinheiro tem. E realmente o dinheiro ele tem um certo poder, mas a educação financeira, ela tem mais poder do que o dinheiro. Então, como o dinheiro ele vem e vai, se você tiver a educação financeira, você vai ter domínio e controle sobre esse dinheiro. E para analisar isso, a gente tem que entender que a maioria das decisões que a gente toma são baseadas em emoções. E ele fala que emoção é energia em locomoção, ou seja, energia em movimento. E que as duas grandes emoções que controlam as nossas decisões é o medo e o desejo. E o problema é que a maioria das pessoas se rende ao medo, mesmo quando elas têm um desejo muito grande. E isso acontece porque a gente aprende na escola que errar é ruim, que a gente tem que buscar evitar cometer erros. Mas na verdade a gente sabe que o ser humano ele aprende errando, a gente aprende a andar caindo. E que muitas vezes a gente não vai conseguir andar enquanto a gente não desenvolver uma segurança de cair. Para aprender a andar de bicicleta é a mesma coisa e para enriquecer também não ia ser diferente. Então ele encoraja que as pessoas errem para que elas tenham sucesso. Ele fala que as pessoas quando estão evitando o fracasso, elas também estão evitando o sucesso. E quando a gente traz isso para o mundo das finanças, a gente vê que as pessoas não tomam um risco por causa do medo de perder dinheiro, ao invés de deixar o desejo de ganhar dinheiro sobrepor esse medo. Então é muito mais fácil você ver uma pessoa que quer se manter no emprego só pela segurança que ela tem, ao invés de uma pessoa que quer arriscar começar um negócio novo pelo desejo que ela tem de fazer aquilo acontecer.
Então a pessoa acaba ficando no emprego porque ela tem medo de não conseguir pagar as contas, medo de ser demitido, medo de começar do zero tudo de novo. E aí ele traz uma frase que eu achei muito legal, que ele fala assim: as pessoas trabalham o suficiente para não serem demitidas e as empresas pagam o suficiente para as pessoas não se demitirem. Ele diz que o maior problema que faz com que as pessoas passem por dificuldades financeiras é que elas aprendem sobre finanças em casa e não na escola. E que em casa, o que os adultos aprendem sobre dinheiro é que você tem que estudar para conseguir um bom emprego, e ponto. Só que garantir um bom emprego não garante que você vai ter uma boa gestão financeira. Então, no final das contas, não é quanto que você ganha que vai definir se você é uma pessoa rica ou não, mas é o que você faz com aquele dinheiro. Então, ele fala que o ponto principal do emprego é que as pessoas não devem buscar o emprego olhando só para o quanto que elas vão receber, mas sim o que elas podem aprender que aquele emprego vai proporcionar para elas de oportunidade. E aí ele fala que se você não for para o emprego buscando aprender alguma coisa nova, a melhor coisa que você pode fazer é empreender, porque aí sim você consegue aprender tudo isso na prática. E tem um ponto que ele fala sobre empreendedores que eu acho muito legal, que é eles sabem jogar o jogo. E com isso ele quer dizer que toda vez que algum órgão, como o governo ou alguma circunstância, tenta atrapalhar o caminho do rico, ele, em vez de reclamar e botar a culpa em outra pessoa, ele reage, ou seja, ele acha alternativas dentro daquela circunstância. Então, um exemplo prático que ele traz sobre isso, que é muito legal, é como os ricos normalmente colocam todas as suas despesas e ganhos debaixo de uma empresa. Como que isso funciona? Ele mostra que, como o governo ele coloca altos impostos para as pessoas pagarem, normalmente quando uma pessoa é um empregado, ela vai receber o dinheiro, ela vai ser taxada pelos impostos e depois ela vai ficar com saldo para gastar. Quando você consegue inverter isso para um papel de uma empresa, aquela mesma pessoa, mas recebendo como uma empresa, ela vai receber aquele dinheiro, ela vai gastar tudo o que ela tem para gastar e sobre o lucro, ou seja, sobre o resultado final, ela vai pagar um imposto. Então eles conseguem inverter essa ordem e se beneficiar de uma forma legal sobre essa circunstância que o governo tenta impor para retirar mais dinheiro da sociedade. Então, resumindo, os donos de negócios, eles recebem, gastam e pagam impostos. E os empregados recebem, pagam impostos e depois gastam. E aí ele começa a trazer de forma um pouco mais prática como que você deve lidar com esse fluxo de dinheiro na tua vida. Então ele coloca como a regra número 1 para quem quer enriquecer, perceber a diferença entre ativos e passivos. E de maneira bem simples, ele fala que ativos é tudo aquilo que coloca dinheiro no teu bolso e passivos é tudo aquilo que tira dinheiro do teu bolso. E que se você quer enriquecer, você precisa saber a diferença entre os dois. Então os ricos eles têm sempre essa visão de estar buscando novos ativos, enquanto os pobres eles estão sempre comprando passivos, acreditando que são ativos. E como que esse fluxo de caixa funciona, né? Ele fala que a gente tem as nossas receitas, que é todo o dinheiro que entra na nossa conta, a gente tem as despesas, que é tudo que a gente gasta, a gente tem os ativos e os passivos, que foi o que a gente acabou de falar, que é o que coloca e tira dinheiro do teu bolso. Então, os ricos, toda a renda que eles recebem, eles buscam comprar ativos. E os ativos, como a gente falou, é tudo que coloca dinheiro no teu bolso. Então eles começam a criar um ciclo de colocar dinheiro no bolso para comprar mais ativos, para colocar mais dinheiro no bolso. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre estão sempre usando o dinheiro que elas têm para comprar passivos que tiram dinheiro do bolso dela, porque se tornam despesas, e fazem com que isso vá se afundando ao longo do tempo. E para mudar esse ciclo, as pessoas têm que entender que elas têm que se pagar primeiro. Então toda a renda que a gente recebe, normalmente as pessoas usam para pagar tudo que elas têm que pagar e se sobrar no final do mês, aquilo fica para elas se pagarem. Enquanto para você começar a mudar o ciclo da tua roda, você deve entender que a primeira parte do dinheiro que você recebe deve ser destinada para você. Mesmo que isso aperte um pouco no final, ele fala que isso você deve usar essa emoção como motivação para você buscar um aumento de renda ou alternativas de fonte de renda. Então ele conta que para ele mesmo, muitas vezes ele já ficou apertado e às vezes até deveu por um tempo a algumas pessoas, mas que ele usava essa motivação de ter que pagar as pessoas para buscar um aumento na renda dele ou essas outras alternativas. E que isso acabou sendo como se fosse uma academia para o cérebro dele,
porque isso fez com que o cérebro dele estivesse sempre se exercitando, buscando fontes alternativas. Bom, vamos trazer aqui então os 10 passos desse processo do enriquecimento que ele coloca para que você consiga atingir esse sucesso financeiro. O primeiro deles é que você encontre um motivo maior do que sua realidade. E o que ele quer dizer? Ele traz um exemplo de uma menina que tinha o sonho de ser nadadora dos Estados Unidos nas Olimpíadas, mas que para ela alcançar isso, ela teve que abdicar de muitas coisas. Então ela tinha que acordar cedo, ela tinha que negar festas e encontros familiares muitas vezes, ela tinha que se alimentar muito bem. Então a realidade dela era dura, mas o sonho e a motivação dela eram muito maiores do que aquela dureza que a realidade trazia para ela. Então só assim ela conseguiu permanecer firme no sonho de atingir aquele objetivo. E o segundo passo que ele traz nesse processo é o poder da escolha, e onde a gente deve buscar fazer boas escolhas. Então, cada dinheiro que cai na nossa mão, a gente tem o poder de escolher do que fazer com aquele dinheiro. Então, ele diz que o principal investimento que a gente deve sempre buscar fazer é na nossa educação, que muitas pessoas querem começar a investir sem antes aprender a fazer isso, e que isso não é saudável. É como se você tentasse pilotar um avião sem antes estudar como pilotar um avião. E ele reforça que se a gente investe na nossa mente, na nossa educação, mesmo que a gente perca todos os outros ativos, a nossa mente sempre vai estar trabalhando a nosso favor. O terceiro passo é fazer escolhas de bons amigos. Ele menciona que o pai rico estava sempre tratando com pessoas sobre dinheiro, então eles sempre falavam de negócios, oportunidades, investimentos, enquanto os amigos pobres dele sempre acreditaram que dinheiro não era um tema para ser tratado entre eles, que eles acreditavam que era um tema muito individual, muito privado e que era feio e rude falar disso em público. Então isso demonstra que as pessoas que você escolhe ter do seu lado vão influenciar nas escolhas que você vai fazer. E por isso é importante sempre ter pessoas com mentalidade próspera que vão te ajudar a seguir nesse caminho do enriquecimento. O quarto passo que ele traz é sobre dominar uma fórmula e depois partir para outra. Então ele fala que um exemplo é uma pessoa que gosta de cozinhar e ela está sempre estudando como cozinhar. Mas que depois que ela dominou e que ela quer aprender uma coisa nova, ela tem que parar de estudar sobre cozinhar e aprender uma fórmula para aquela coisa nova. E é a mesma coisa com o dinheiro. A gente aprende que a gente tem que trabalhar pelo dinheiro. Mas depois, se a gente quer uma mudança, a gente tem que buscar aprender fórmulas novas. O quinto passo, ele fala que é o passo mais difícil de todos, que é a autodisciplina. Então essa disciplina de você buscar comprar ativos ao invés de passivos, essa disciplina de você conseguir se pagar primeiro antes de pagar os outros. E ele fala que essa falta de disciplina é o que faz com que a maioria dos ganhadores de loteria percam todo esse dinheiro tão rapidamente. E que também é essa falta de disciplina que faz com que quando uma pessoa recebe um aumento, ela já busca comprar um carro novo. Então, se você não tiver disciplina e autocontrole antes, não adianta você querer aprender sobre investimentos. Você precisa desenvolver essa habilidade para que depois todo o seu plano dê certo. Então, ele traz um exemplo que é muito fácil de entender, que é como regar uma árvore. Ele fala que no começo você tem que ir lá todo dia e regar ela, mas que com o passar do tempo vai chegar uma hora que essa árvore vai criar raízes tão fundas que ela não vai precisar mais que você regue e, ao contrário disso, ela vai te gerar frutos e ainda uma sombra para você poder descansar. O sexto passo é você buscar conseguir bons conselhos. Ele fala que muitas vezes as pessoas economizam na hora de buscar um bom conselho e que isso gera prejuízos. Então ele diz que se ele sabe que o profissional é um bom profissional que vai trazer bons conselhos para ele, ele faz questão de pagar bem esse profissional, já que ele vai estar ajudando ele a salvar tempo e ainda ganhar mais dinheiro. O sétimo passo que ele traz é para que as pessoas olhem além do retorno sobre o investimento. Então ele instiga as pessoas a pensarem em quanto tempo vou ter esse meu dinheiro de volta, para que assim aquele dinheiro que você investiu já volte para você em forma de retorno e com aquele mesmo dinheiro você consiga multiplicar isso cada vez mais. E o oitavo passo que ele traz é o poder do foco, de como que as pessoas podem usar esses ativos para comprar coisas de luxo, por exemplo. Então ele traz o exemplo de um filho de um amigo dele, de 16 anos, que queria muito comprar o primeiro carro dele. E ele até tinha o dinheiro na poupança. Só que aí o filho tinha duas alternativas. Ou ele usava aquele dinheiro para comprar o carro, ou ele aprendia como usar aquele dinheiro para gerar uma renda para ele,
para que ele conseguisse comprar o carro. Então, que no final das contas, o pai desse menino conseguiu fazer com que ele usasse esse foco de conseguir o carro para aprender a investir e com essa renda ele conseguiu comprar o carro. O nono e penúltimo passo que ele traz é a importância de a gente ter heróis ou referências. Então ele fala que quando ele era pequeno, ele tinha sempre um jogador de beisebol que ele adorava e que ele lia tudo sobre o cara, via vídeo, e sempre que ele ia jogar beisebol e colocava a luva ou pegava o taco, ele se imaginava como aquele cara. E que hoje não é diferente, só que esses heróis ou referências para ele mudaram. Então ele traz nomes como Warren Buffett ou Peter Lynch, e ele fala que quando ele está fazendo investimentos e analisando opções de investir, ele não sente que ele é ele mesmo ali, mas que ele está sendo um Warren Buffett ou algum deles ali naquele momento. Bom, e antes de falar o 10º passo, eu quero pedir para, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, que isso vai ajudar muito a entender que esse conteúdo é relevante para você e assim trazer mais conteúdos desse tipo aqui no canal. Bom, e o 10º e último passo que ele traz é o poder da doação. Então ele diz que sempre que você quiser alguma coisa, antes de mais nada, você precisa dar aquilo. Então é muito simples, ele traz o exemplo de um sorriso, por exemplo. Se você busca que uma pessoa sorri para você, experimenta sorrir antes e você vai ver que aquela pessoa vai sorrir para você. E isso funciona tanto para o sorriso, para o amor e para o dinheiro também. Bom, esse foi o resumo do livro do Pai Rico, Pai Pobre, esse livro do Robert Kiyosaki, que eu já li mais de uma vez e recomendo. Se você quer começar a investir e administrar melhor seu dinheiro, é uma ótima leitura. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, o que você achou. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!